o apóstolo Paulo instrui a igreja de Éfeso dizendo: sejam cheios do Espírito Santo, cantando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele diz: existe uma receita para que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Quando vocês estiverem reunidos, cantem entre vós, adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor, reconhecendo quem Ele é. Isso é salmodiar. Salmodiar é reconhecer quem é o Senhor, é exaltar o Senhor. Cantar hinos é adorar o Senhor, é um lugar de intimidade. Cânticos espirituais não é apenas o cântico em outras línguas, mas é o cântico que flui do seu espírito. É a sua adoração pessoal. São as suas palavras de adoração ao Senhor. Por isso, quando o ministro de adoração diz: cante agora suas palavras ao Senhor, ele não está simplesmente passando a bola para você e dizendo: eu não sei o que eu canto agora, então canta você aí. Não, ele está dizendo: cante agora do seu espírito ao Espírito do Senhor. Porque a Bíblia nos ensina que quando nós cantamos do nosso espírito ao Espírito de Deus, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. Então, aquilo que muitas vezes se torna comum no nosso meio, nada mais é do que uma receita bíblica para sermos cheios do Espírito Santo. E eu e você só iremos viver como filhos de Deus de verdade se estivermos cheios do Espírito Santo. A última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre isso, eu falei sobre nos mantermos cheios do Espírito Santo. E eu cheguei aqui com uma palavra no meu coração e eu espero conseguir pregá-la hoje. Mas eu realmente acredito que desde o início da adoração, o Espírito Santo tem nos levado para esse lugar, para esse entendimento de qual é o estilo de vida que nós devemos viver como filhos de Deus. Qual é o estilo de vida? Qual é o estilo de vida de um cristão? Qual é o estilo de vida de um filho de Deus? Qual é o modo de viver, a maneira de viver? Qual é a maneira de decidir as coisas de um filho de Deus? Você já parou para pensar que a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, o seu estilo de vida tem que ter mudado? A sua maneira de fazer as coisas, o seu modo de existir na terra deve ter mudado. Eu venho de uma realidade de igreja, eu acredito que muitos aqui também vieram de um evangelho desde berço, mas eu venho de uma realidade onde o cara, quando ele se convertia, a vida dele era completamente mudada. Porque o evangelho, a conversão é uma mudança completa de rota. O que acontece é que nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos a viver um estilo de vida diferente. Nós passamos a viver um estilo de vida guiado pelo Espírito. Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 8, que os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então existe um estilo de vida de um filho de Deus. Um filho de Deus é guiado pelo Espírito, um filho de Deus é movido pelo Espírito. Um filho de Deus toma suas decisões movido pelo Espírito. Um filho de Deus não está vivendo a sua vida e de vez em quando ele fala com Deus. Um filho de Deus não está vivendo a sua vida, tomando as suas decisões, fazendo as suas coisas, e de vez em quando ele ora e tem um tempo ali de devocional com Deus. Um filho de Deus está vivendo guiado por Deus, está vivendo movido por Deus, está vivendo movido pelo Espírito, está tomando decisões práticas e diárias movido pelo Espírito. Sabe qual é a grande verdade de nós estarmos em muitas áreas da nossa vida vivendo um caos? Sabe qual é o motivo real de em muitas áreas da nossa vida nós estarmos vivendo problemas, enroscados com dificuldades? Porque nestas áreas nós não ouvimos o Senhor. Porque nessas decisões nós não ouvimos o Senhor. Nós não fomos guiados pelo Espírito nessas decisões. E aí tomamos decisões baseadas num estilo de vida humano. E aí o que acontece? Entra em enrascada. Um filho de Deus é guiado pelo Espírito. Diga assim comigo: um filho de Deus é guiado pelo Espírito.
É guiado pelo Espírito quando a gente vai entregar uma profecia? É guiado pelo Espírito quando a gente vai orar por alguém? É guiado pelo Espírito quando a gente vai abrir a Bíblia aleatoriamente para ver aqui Deus vai falar comigo agora? É assim que a gente é guiado pelo Espírito? Não, nós somos guiados pelo Espírito no estilo de vida, no modo prático de viver. Nós devemos ser guiados no Espírito nos negócios. Sabe, eu creio que o reino de Deus é sobre profetas invadindo a esfera dos negócios. A unção profética nas mesas de negociação. A unção profética no meio das decisões políticas, no meio das decisões nas indústrias, nas empresas. É quando o reino de Deus está realmente invadindo a terra. Em que área você trabalha? Você é um profeta do Senhor ali. Você é um ministro do Senhor ali. O Espírito Santo quer governar aquele lugar. Isso é o reino de Deus se expandindo através de você. Eu e você nada mais somos do que agentes do reino de Deus, levando o reino para os lugares onde estamos. Então quando você se encontra com alguém, o Espírito quer governar a vida daquela pessoa. O reino de Deus chegou, quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2, ele envia dizendo, invadam as cidades. No Evangelho de Lucas, Jesus envia 72 discípulos, ele diz, vão às cidades. Ele não diz, vão às sinagogas. Ele não diz, vão às igrejas. Entrem nas igrejas e façam reuniões de oração. Entrem nas igrejas e façam reuniões de jejum e de discipulado. Jesus diz, entrem nas cidades, entrem nas casas. E digam, o reino de Deus chegou até vocês. Olha qual é a mensagem do reino, invadam as cidades e estabeleçam o meu governo nessas cidades. Nós somos agentes de Deus para sair por essas portas e estabelecer o governo de Deus nos lugares onde nós estamos. Esse é um envio de Deus a você como filho dele. Mas como é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando nós estivermos sendo movidos pelo Espírito. Quando você pisar no seu trabalho amanhã e o Espírito Santo disser a você, hoje nós vamos fazer isso aqui. E aí você vai dizer, uau, mas isso aqui não está na minha agenda, Senhor. Eu não programei na minha agenda falar sobre isso. Mas na verdade, o meu trabalho é só uma desculpa para eu estabelecer o reino de Deus. Essa reunião é só uma desculpa para alguém ter um encontro com Jesus. Você percebe como a motivação muda? Essa reunião que eu tenho agendada hoje de negócios é só uma desculpa para o reino de Deus ser estabelecido nesse lugar, na vida dessas pessoas. Essa semana eu cheguei... Sabe aquele dia que você levanta, você olha assim para o espelho e você fala assim, nem eu queria falar comigo? Só eu passo por isso? Nem eu queria falar comigo. Eu estava em silêncio porque eu não suportava falar comigo mesmo. E aí eu saí de manhã e falei, vou tomar um café na padaria sozinho. Preciso orar, pedir ajuda do Espírito Santo para Ele me controlar, porque eu estou insuportável. E aí eu fui tomar café, estou ali sentado, refletindo, meditando. E aí chegou um senhor do meu lado assim e começou a falar comigo. E a última coisa que eu queria era falar com ele. E ele começou a falar comigo, porque isso, aquilo, eu estou com um problema assim, estou com um problema assado. E aí eu moro numa cidade pequena, né? Então todo mundo está acostumado que todo mundo conhece todo mundo. Aí ele, você conhece, sabe o fulano, dono do restaurante e tal? Eu não quero pensar quem é o fulano, não quero tentar lembrar quem é o fulano, filho de quem que ele é, eu não quero pensar nisso agora. Aí eu estava ouvindo, e nos primeiros minutos eu estava no automático, sabe quando você está, sim, E dentro de mim eu só sabia falar assim, Senhor, cala a boca desse cidadão para eu poder ficar aqui com você. E aí foi como se depois de alguns minutos o Espírito Santo dissesse, é sério? É sério mesmo que você ainda vai continuar achando que é sobre você? É sério que você está achando que vir aqui, sentar aqui é sobre o que você precisa? Essa é a vida que você acha que você tem que viver? E aí naquele momento eu falei,
Tá bom, Senhor, já entendi, me perdoa. E a única coisa que eu fiz foi deixar de responder ele no automático e começar a prestar atenção no que ele estava dizendo. E naquele momento, muitas coisas que eu prego e ensino há muitos anos, e que deveriam ser para mim fundamentos básicos do meu estilo de vida, você está me entendendo? Como, por exemplo, olhar para as pessoas e entender que elas são filhos de Deus, e que elas são dignas de honra, porque elas são filhos de Deus, que elas são tesouros do céu, e que elas devem ser respeitadas e honradas, elas merecem toda a minha atenção, não pelo que elas podem retribuir, mas por quem elas são. E eu comecei a prestar atenção no que aquele homem estava dizendo, e ele falou da vida dele, e falou que estava com dor, e falou que estava com problema, e me mostrou um papelzinho, e falou assim, eu moro sozinho aqui, e o dono do restaurante me deu um quarto para eu morar na cidade, e eu moro aqui já há não sei quantos anos. Falei, puxa, me conta um pouco mais da sua história. E eu ouvi ele contar, e ele falou que estava com problema na perna, me mostrou o papelzinho do nome do remédio. Eu falei, mas o senhor tem a receita? Ele falou, não, fui na farmácia, a mulher escreveu no papelzinho aqui o nome do remédio que eu tenho que comprar. E aí, conversando com ele, eu falei, poxa, eu tenho um discípulo que tem uma farmácia, eu vou ver se ele consegue arrumar o remédio para o senhor. Ele falou assim, eu nem preciso do remédio, só o fato de você ter ficado me ouvindo até agora, você não tem ideia como mudou meu dia. Aí eu falei, quase que eu falei, ora por mim, transfere essa unção, por favor. Eu disse para ele, mas eu posso orar pelo senhor? Ele falou, aqui? Eu falei, aqui. Na padaria? Eu falei, na padaria. Posso orar pelo senhor? Pode. Aí eu orei por ele, orei pela perna dele, e eu vi o semblante dele mudar. Eu vi a expectativa dele mudar. Eu vi a esperança começar a brilhar nos olhos dele. Por quê? Porque o Espírito Santo invadiu a vida dele. Porque o Espírito Santo se encontrou com ele naquele momento. E sabe, eu percebi, e isso foi declarado por ele mesmo, que naquele momento, o que ele menos tinha falta agora era do remédio. Por quê? Porque ele tinha recebido algo que é muito melhor do que o remédio. Ele tinha recebido a presença do médico dos médicos. Sabe o que eu quero dizer para você é que nós sutilmente facilmente passamos a viver uma vida no automático, onde o cristianismo passa a ser a nossa religião. O cristianismo passa a ser uma religião que a gente tem, passa a ser um rótulo, mais um rótulo que a gente carrega. O que você é? Eu sou empresário, eu sou pai, eu sou isso e eu sou cristão. Está me entendendo? E a gente passa a ter o cristianismo como um rótulo nas nossas vidas, algo que a gente carrega. Eu sou estudante disso, eu sou estudante daquilo, eu sou cristão. Entende? Mas a verdade é que quando Jesus pregou a mensagem do reino, ele estava trazendo um estilo de vida. Jesus não estava fundamentando ou fundando uma religião que ia nos rotular. Jesus estava dizendo, aqueles que se entregarem a isso vão viver um estilo de vida do reino. E esse estilo de vida tem uma missão, esse estilo de vida tem uma causa. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz, felizes são vocês que forem perseguidos por minha causa. A gente lê esse texto, bem-aventurados os perseguidos e caluniados por minha causa, e a gente diz, Jesus estava dizendo, felizes são aqueles que forem perseguidos por causa de Jesus. Não, ele estava dizendo, pela minha causa. Qual é a minha causa? A minha causa é o reino de Deus. Ele não estava dizendo perseguido por dizer que eu sigo Jesus. Ele estava dizendo, você vai ser perseguido por dizer que você é cristão. Você não vai ser perseguido por se rotular cristão. Nós não seremos perseguidos por ter uma religião. Não seremos perseguidos por dizer que nós frequentamos uma igreja. Em algum momento alguém pode até te sacanear, você é crente, né? Mas talvez a maior chacota que a gente pode
nesse estilo de vida, sofrer é alguém dizer, você é crente, nem parece. O que Jesus estava dizendo é, vocês serão perseguidos quando vocês viverem pela causa a qual eu vim. E qual é a causa? É um novo governo. Eu vim para instaurar um novo governo nesse mundo. Eu vim para instituir um novo governo nessa terra. O governo de Deus, o estilo de vida de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus. E quando vocês viverem por essa causa, vocês serão perseguidos. Por quê? Porque você vai chegar em um lugar e alguém vai dizer para você, olha, a partir de agora nós vamos trabalhar desse jeito, tá bom? Tudo aqui você vai assinar, nós vamos faturar com meia nota. E aí você vai dizer, opa, posso falar? Pode. Então, eu não vou fazer assim. Por quê? Porque não é o estilo de vida que eu vivo. O estilo de vida que eu vivo é um estilo de vida de justiça. Ah, mas é injusto a quantidade de imposto que a gente paga, mas isso aqui não é comigo. Isso aqui a gente leva para o Senhor e diz, Senhor, vê, é como o salmista diz, Senhor, vê as injustiças deles contra nós. E com a tua mão forte, decreta a nosso favor. Por que é que nós vivemos em um governo corrupto? Porque em vez da igreja se levantar e dizer, acabou a corrupção, nós vamos orar e o espírito de corrupção vai cair. O que a gente faz? Ah, mas fazer o quê? A gente tem que aceitar, é assim o mundo. Ao invés da igreja se levantar para instituir um novo governo, a gente se dobra ao governo desse mundo. Nós não fomos chamados para se prostrar diante do governo corrupto desse mundo. Não é só nos momentos que a gente está dizendo e falando assim, olha, está acontecendo isso ou aquilo, mas nós não estamos sob o governo desse mundo. Não é só quando estoura uma crise econômica, que a gente tem que vir aqui dentro do prédio da igreja e dizer, olha, tenha fé, porque você não está sobre o sistema econômico desse mundo. Não é nesse momento que a gente tem que usar frases prontas para dizer, nós não estamos dependendo da economia desse mundo. Não é assim. É quando na prática nós dizemos, ainda que eu tenha prejuízo pessoal, eu não estou sobre o sistema econômico desse mundo. Você percebeu como a coisa muda? Eu me posiciono de forma justa, porque o reino a qual eu sirvo é justo. Não importa se o sistema é corrupto, eu sou justo, porque o reino do meu Deus é justo. Ah, mas eu vou ter prejuízo agora e vou ter benefício amanhã. Por quê? Porque eu estou sobre os princípios do governo de Deus. Jesus estava dizendo, invadam as cidades e digam, o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, o estilo de vida muda. Quando o reino de Deus chega, os princípios mudam, os valores mudam, e aí vocês vão ser perseguidos. Você percebe a diferença do que Jesus está falando em Mateus capítulo 5? Vocês serão perseguidos quando viverem por minha causa. Vocês serão perseguidos quando viverem os meus valores. Vocês serão perseguidos quando viverem os meus princípios. Aí vocês serão perseguidos. Aí vocês serão caluniados. Aí vão tirar sarro de vocês. Por quê? Porque os seus valores não condizem com os valores do mundo. Os seus valores não condizem com os valores da terra. E aquele que permanecer fiel até a morte, até o fim, a estes, eu darei o direito de reinar. Será que a gente não percebe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, aquele que for fiel e reinar nesse tempo, vai reinar eternamente. O reino de Deus foi instituído em Jesus. Nós não estamos esperando pela manifestação do reino. O reino de Deus já veio. Quando Jesus subiu, foi assunto aos céus, ele assentou-se no trono, à direita de Deus Pai. E ele reina. E ele reinará eternamente. Ele é exaltado desde a eternidade. E ele passou a reinar quando ele foi assunto aos céus, venceu a morte, venceu o inferno, tomou as chaves de Satanás, do inferno e da morte, e se assentou no seu trono e está reinando, até que Deus coloque todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. Não é o que Deus disse? É necessário que eu o retenha, até que eu coloque todos os seus inimigos como estrado dos seus pés. Retenha onde? No trono. Jesus não está em um lugar qualquer esperando o momento da vinda para começar a reinar. Ele reina. Ele é rei dos reis. Mas o reino de Jesus tem valores, tem princípios. Então existe hoje, ainda existe hoje, uma dinâmica de dois governos existindo. Qual é o governo? É o governo de Deus, o reino de Deus que está se expandindo e enchendo toda a terra. Como assim está expandindo e enchendo toda a terra, Ivan? Eu escrevi sobre isso essa semana, numa escola que a gente está criando lá.
para discipuladores. Como assim enchendo toda a terra? Meu irmão, presta atenção, no século I, na igreja primitiva, a igreja iniciou com 12 discípulos de Cristo. Sim, nós tínhamos ali os 120 do Pentecostes, depois os 3.000 que se converteram, e a igreja foi se expandindo, sim? Mas não tínhamos ali um pouco mais do que 10.000 pessoas seguindo, vivendo o reino de Deus, sim? Atualmente, nessa geração, nós somos cerca de 2,3 bilhões de cristãos no mundo. Será que o reino de Deus está avançando ou não? Alguém concorda comigo que o reino de Deus está avançando? O reino de Deus está enchendo a terra. O reino de Deus está enchendo a terra. Agora, esse reino de Deus, o reino que Jesus implantou, o reino que Jesus sonhou, não é o reino para encher as igrejas, é o reino para encher a terra. É um reino para invadir cidades. É Jesus dizendo, vão de 2 em 2 e invadam as cidades. Entrem nas casas e vocês têm autoridade para dizer, acabou a palhaçada, agora a paz do Senhor vai reinar nessa casa. Não é o que Jesus disse? Claro que eu estou parafraseando, né? Mas ele dizendo assim, eu dou a vocês a autoridade para chegar nos lugares e dizer, quem está governando aqui é demônio? Então acabou toda a opressão, a aflição, sai, a paz do Senhor vai governar nessa casa agora. Isso é o reino de Deus chegando nas famílias. Aqui está com problema no casamento, está pensando em divorciar, vamos orar aqui, acabou, não tem mais briga, não tem mais confusão, porque isso é fruto do Espírito, a paz de Deus vai reinar nesse casamento, tem restituição, tem restauração. O reino de Deus chegou nessa família. Tem alguém enfermo aqui, tem alguém doente aqui, sofrendo anos e anos, então a enfermidade tem que sair, o reino de Deus chegou nessa pessoa. A empresa está à beira da falência, não sei mais o que fazer, as dívidas só aumentam, o que está acontecendo? O senhorio do Senhor foi estabelecido agora, então mudou-se o estilo de vida, um estilo de vida que colhia frutos de injustiça, agora vai começar a colher frutos de justiça. E nós precisamos decidir se nós vamos crer ou não, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. É nessa hora que a gente precisa olhar para Hebreus, nós precisamos olhar para Hebreus capítulo 10, versículo 39, que diz, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, e decidir se a gente vai retroceder ou não. Quando é que a gente tem que decidir? Quando nós nos depararmos com o desafio de vivermos sobre os valores do mundo ou dos valores do reino. É nessa hora que a gente vai decidir se nós somos ou não dos que retrocedem. Presta atenção, nós precisamos parar de usar a Bíblia como frases de efeito. Nós precisamos começar a aplicar a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. E quando nos depararmos com uma situação onde parece que teremos prejuízo por praticar a justiça, a gente precisa decidir se nós somos daqueles que retrocedem ou não. Será que eu creio na palavra de Deus ou não? Será que eu creio no reino que Jesus instituiu ou não? Será que eu creio que o Senhor é fiel para me suprir, ainda que eu tenha que abrir mão de lucro indevido? A que reino eu sirvo? Vamos analisar de novo o envio dos discípulos em Lucas, Jesus dizendo, vão, mas não leva nada, não leva ouro, não leva prata, não leva nem 2 túnicas, vai do jeito que você está. Por quê? Porque aqueles que são por mim, são supridos por mim. Mas Senhor, como é que a gente vai fazer? Quem é que vai dar de comer? Quem é que vai alimentar? Como é que a gente vai se vestir? Quem é que está enviando? A pergunta não é quem vai fazer, a pergunta é quem enviou. Porque se eu sei quem enviou, eu já tenho a resposta de quem vai fazer. Aí eu posso dizer, eu não estou sobre o sistema econômico desse mundo, porque aquele que me enviou vai me suprir. Nós precisamos decidir se nós somos dos que retrocedem ou não. Nós precisamos decidir se nós vamos confiar no Senhor ou não. Sabe, eu acredito, e eu falo muito sobre processos, eu acredito que todos nós estamos vivendo um processo de aperfeiçoamento, de crescimento, de maturidade espiritual. Tanto que nós usamos uma frase lá na Igreja Ruios, sempre que a gente está discipulando, aconselhando, que essas coisas só acontecem lá, né? Quando alguém chega e fala assim, pastor, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, onde já se viu isso acontecer, né? Mas só acontece lá, aqui não acontece. E aí a gente costuma dizer assim, olha meu irmão, todos nós estamos sendo aperfeiçoados, cada um no seu processo.
isso que parece óbvio e absurdo para você é só diferente da sua dificuldade. É só diferente. Porque para alguém aquilo que é difícil para você vai parecer fácil. Então cada um está no seu processo, relaxa, não se preocupa não, vai dar certo. O rei da igreja continua reinando. O Senhor da igreja continua governando. O Espírito de Deus continua nos aperfeiçoando. E aquilo que eu lutava hoje eu venço amanhã e vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Você está me entendendo? Eu acredito no processo. Mas eu acredito que a gente só avança no processo através de uma consciência. Você não pode mudar aquilo que você não tomou consciência. Não é? Não existe uma máxima que diz que a consciência é o primeiro passo para a mudança? Então você só pode mudar aquilo que você tem consciência, aquilo que você tomou consciência. E como é que você toma consciência? Recebendo uma informação nova. Sim ou não? Está comigo aqui nesse pensamento? Você só adquire uma consciência quando você recebe uma informação nova. Ou seja, eu estava indo por esse caminho, eu tinha certeza que estava tudo certo. De repente aparece uma placa. E eu descubro que eu estou no caminho errado. Agora eu tive uma informação. Estava com o Paulo, a gente veio aqui para... Nem lembro que bairro que a gente foi aqui em São Paulo. Aí a gente andando e botou no Waze lá e conversando, né? Olha, meu irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida que mora aqui em São Paulo, viu? Olha, você precisa estar com o Waze espiritual conectado o tempo todo. E a gente estava batendo papo, conversando, e o Waze ele ligado, né? E vamos embora. Aí olhamos lá, tinha tipo 14 quilômetros ainda para a gente andar até a próxima saída. E vamos embora, vamos andando. Aí passou um tempo de conversa, o Paulo olhou assim, 40 quilômetros retorno? Não, como assim? E começou, 40 quilômetros retorno? Não é possível 40 quilômetros retorno, não é possível que não tenha um retorno aqui, tem que ter um retorno em 5 quilômetros, não tem, tivemos que pagar pedágio, R$30 de pedágio, para fazer o retorno depois de 40 quilômetros. O que aconteceu? Nós só descobrimos que estávamos andando errado, quando a informação de que nós precisaríamos andar mais 40 quilômetros para fazer o retorno veio. Então uma nova informação me fez a gente ter que tomar uma decisão. Na verdade, fomos obrigados a tomar essa decisão, porque não tinha outra decisão a tomar, né? Até perguntamos no pedágio, não tem outro retorno por aqui? A moça falou, não, você tem que andar aí mesmo, não vai ter jeito. Mas a verdade é que nós só podemos tomar uma consciência quando uma informação nova vem. E qual é a fonte de informação do cristão? É a palavra de Deus. Sabe por que em muitas áreas nós estamos andando quilômetros e quilômetros e quilômetros longe do destino? Porque nós não vamos à fonte de informação para tomarmos uma nova consciência. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo diz, permitam, diga comigo, permitam, que Deus os transforme por meio de uma completa mudança no seu modo de pensar. A NVT traduziu assim, ficou bonito, né? Deus, o Espírito Santo de Deus, que é aquele que guia todo filho de Deus, quer transformar a nossa maneira de pensar, quer mudar as nossas rotas, quer mudar a nossa maneira de agir, alinhar, ajustar o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, para um modo de vida daqueles que estão no reino de Deus. Mas a gente só vai fazer isso quando nós estivermos expostos à fonte de informação que nos traz consciência. A Bíblia é a fonte de informação, e o Espírito de Deus vai pegar essa informação para nos trazer consciência, para gerar mudança. Mas se nós não tivermos um relacionamento com as Escrituras, a gente vai continuar andando quilômetros e quilômetros e dando risada e achando que está tudo certo. Até a hora que a gasolina acaba. Até a hora que fica de noite e a rede para de funcionar, você não tem mais GPS. Até a hora que você é assaltado no meio do caminho. E aí você vai falar, Deus, por que isso aconteceu? Por que o Senhor permitiu eu ser assaltado? E Deus está dizendo, eu queria ter mudado a sua rota 210 quilômetros atrás. Mas você não foi buscar uma nova informação, eu não tinha como mudar a sua consciência.
E aí então você anda pelos seus próprios caminhos. E achando que está tudo bem. E aí fazendo aquilo que eu chamo de viver de ciclos, como um crente pedinte. Achando que Deus vivendo um relacionamento apaga-fogo com Deus. Sabe relacionamento apaga-fogo? Deu problema, pegou fogo. Aí eu vou para Deus, Deus me ajuda a apagar o fogo. Aí Deus vem e ajuda a gente a resolver aquele problema. Só que a gente não mudou o estilo de vida. O que vai acontecer? Vai pegar fogo de novo lá na frente. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Como é que o Espírito Santo fala com a gente? Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, amém? O Espírito Santo é uma pessoa, é necessário investir em um relacionamento com Ele. Segundo, o Espírito Santo fala conosco através da palavra, porque as informações estão na palavra. Sabe, tem gente querendo ouvir a voz do Espírito Santo, mas não entende a voz do Espírito Santo, porque não conhece a palavra de Deus. É como se o Espírito Santo falasse em uma língua desconhecida. Porque não tem um relacionamento com as Escrituras, e o Espírito de Deus vai confirmar as Escrituras. Se a gente não tem conhecimento da palavra, a gente perece. Um filho de Deus é guiado pelo Espírito, o Espírito fala verdades, confirma verdades da palavra ao nosso espírito. O reino de Deus vai avançar nessa cidade, nesse bairro, nessa região, na sua família, quando você tiver um compromisso em viver um estilo de vida cristão. Um estilo de vida cristão. Nós precisamos ficar incomodados quando alguém pergunta para a gente assim: qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Já viu aquele meme? Eu sou evangélica. Ah, eu também. Sabe, quando alguém te pergunta qual é a sua religião, você precisa ficar sem saber o que dizer. Eu não sei como que eu respondo essa pergunta. Eu não tenho religião. Como é que faz para responder essa pergunta? Como assim? Não tem religião não. Mas você não tem religião não? Você não crê em nada? Creio. Mas então você tem religião? Não. Não tenho não. Mas como você não tem? Você não crê? Você crê em Deus? Creio. Então você tem religião? Não tenho. Mas como? Eu não tenho religião. Eu tenho um relacionamento com Deus que dita o meu estilo de vida. Será que dá para explicar dessa maneira? Você consegue entender? Eu consigo responder sua pergunta assim? Eu tenho um relacionamento com Deus que dita o meu estilo de vida. Se isso para você é religião, então eu tenho essa religião aí. Entende? Não, era impossível definir a religião dos primeiros discípulos de Jesus. Era impossível definir. Não tinha como definir. O que eles são? Eles são dos fariseus, dos saduceus. Quem que eles são? Eles estão seguindo que linha? Não dá para entender, é indefinido. O que eles estão fazendo, o que eles estão falando é diferente. Eles nem estão preocupados com a leitura clássica na sinagoga. Ficam por aí, entram nas casas e curam os doentes, expulsam demônio. É uma bagunça o que esses caras estão fazendo. Não dá para entender. Que religião que eles são? E ninguém sabia dizer. Até que um dia alguém se levantou e disse assim: eu acho que eles não têm religião não, eles são seguidores daquele tal de Cristo. Porque eles vivem o mesmo modo de viver que aquele cara viveu. Então quem eles são? Eles são cristãos. Você percebeu como o cristianismo foi rotulado? O cristianismo não foi rotulado como uma religião, o cristianismo foi rotulado como um modo de viver de Cristo. A primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos foi quando eles estavam fazendo uma bagunça, curando enfermos, expulsando demônios, pregando e a cidade inteira se convertendo. E alguém disse: que religião eles são? Não tem religião, eles são dos seguidores de Cristo. Por que eles são seguidores de Cristo? Porque eles vivem guiados pelo Espírito como Cristo viveu. Por que eles são seguidores de Cristo? Porque eles não se conformam em viver sem que o reino de Deus invada os lugares onde eles chegam. Porque eles vão de 2 em 2, de 3 em 3, sozinhos, não interessa a hora, se é dia, se é noite, e aonde eles chegam, eles dizem: o reino de Deus é chegado até vocês. Eles são guiados pelo Espírito. Eles largaram tudo para viver agora o ministério. Não! Eles continuam fazendo tudo, mas de uma maneira diferente.
Porque Jesus não chamou a igreja para sair da sociedade e viver dentro da sinagoga. Jesus fundou a igreja para levar a sinagoga para as cidades. O que significa isso? Significa que nem todos, aliás, uma minoria foi chamada para a esfera da igreja. A grande maioria foi chamada para levar a igreja para dentro das empresas, das faculdades, das escolas, das famílias, das casas. Quantos estão me entendendo? É assim que o reino de Deus avança. Por que é que a gente ainda está vivendo em muitas áreas da nossa sociedade um grande caos? Porque o reino de Deus ainda não chegou lá. Porque o reino de Deus ainda não chegou lá, mas é você que Deus chamou para ser influência nesses lugares. O que é influência? Influenciar é, eu vou mudar essa realidade, eu vou influenciar essa realidade com os valores que eu carrego. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma reunião que você vai fazer na sua empresa e as pessoas vão levantar a mão e vão dizer, agora eu aceito Jesus como o Senhor da minha vida. Não. O reino de Deus passa por isso, sim, passa. Mas o reino de Deus é quando aqueles que levantaram as mãos aceitando Jesus passam a ser guiados pelo Espírito. Tem alguém me entendendo aqui? O reino de Deus vai avançar através de você. É a sua influência que Deus quer usar. É a sua influência, e Ele quer aumentar a sua influência. Entenda, Deus quer que você tenha sucesso. Deus quer que você seja uma referência na sua carreira, na sua área. Deus quer que você seja grande na sua área, porque quanto maior você for, mais influência você tem, e mais impacto o reino de Deus causa. Cara, tem tanto para eu falar sobre isso aqui, eu amo essa mensagem, porque nós como igreja precisamos crescer, e crescer, quando eu estou dizendo, é crescer nas minhas áreas de influência, é a sua vocação. Qual é o seu chamado? Meu chamado é para o ministério de louvor. Não, isso não é chamado. Meu chamado é para pregar, isso não é chamado. Meu chamado é ser adorador, cara, isso não é chamado. Isso é estilo de vida. Pregar a mensagem é estilo de vida, adorar é estilo de vida, faz parte do estilo de vida de todo cristão. Isso não é seu chamado. O seu chamado é a sua vocação, aquilo que você se sente convidado a fazer na sociedade, aquilo que você sente que é a sua causa, que é onde você deve avançar, aquilo que você tem prazer de executar. Esse é o seu chamado. Você está na esfera da saúde, essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. É você invadir a esfera da saúde com os valores do reino e trazer o reino de Deus para lá. O seu chamado é levar o reino de Deus na sua vocação. Esse é o seu chamado, isso é ser crente, isso é ser cristão de verdade, isso é ser seguidor de Cristo. Eles foram por todo o mundo, fazendo o quê? Fazendo o que eles já faziam, mas de uma forma diferente, agora com a intenção de levar o reino de Deus junto. Você está me entendendo? Mudou completamente. Não é sobre eu abrir a minha Bíblia diante de uma congregação e pregar uma mensagem. Isso faz parte da vocação de alguns, essa é a minha vocação. Você como cristão pode fazer isso a qualquer momento, óbvio que pode. Qualquer um de vocês poderia estar aqui ocupando esse lugar hoje e pregando e compartilhando com a gente as verdades de Deus. Porque todo cristão tem a palavra para compartilhar, amém? Mas a sua vocação aponta para o seu chamado, o lugar que Deus te chamou para influenciar. É nesse lugar que o reino de Deus vai avançar, por isso você não pode se conformar em ser medíocre na carreira que Deus te chamou para influenciar. Está entendendo? Porque no reino de Deus não tem lugar para mediocridade. Um dos valores do reino de Deus é excelência. Diga comigo, um dos valores do reino de Deus é a excelência. Então, se você não faz com excelência o seu trabalho, sinto te dizer que você está ferindo os valores do reino de Deus. Ser cristão significa ser excelente no que você faz. A ponto de alguém olhar e dizer, cara, eu não tenho mais posição para te colocar nessa empresa. Você já galgou todos os lugares que tinha. Por quê? Porque tudo o que você faz é muito excelente. Não é possível. Como é que pode? Você nem tem formação acadêmica para ocupar a função que você ocupa. Mas você é muito mais excelente do que todos aqueles que têm a formação que essa vaga necessita. O que está acontecendo? Está acontecendo que eu sou guiado pelo Espírito, capacitado pelo Espírito, empoderado pelo Espírito. E aquilo que eu não sei, Ele me faz aprender.
Afinal, nós cremos ou não cremos no poder de Deus? Será que você crê que Deus pode te dar habilidade em uma área que você não tem habilidade, para que você tenha influência? Se nós somos guiados pelo Espírito, nós estamos aprendendo com Ele. Então quer dizer que agora eu não preciso mais estudar, é só eu orar que Deus vai me dar habilidade. Não é isso, irmão. Para com a mentalidade miserável, não é isso. É você entendendo que naquilo que você ainda não adquiriu, o Espírito Santo pode te capacitar. Você faz a sua parte, Ele faz a dele. Se você estiver intencionalmente vivendo a sua vocação, o seu chamado, o Espírito de Deus vai te capacitar para implantar o reino de Deus onde você está. Você já pensou se na empresa que você trabalha, você vira diretor e começa a comandar toda aquela área? Você comanda o quê? Você não comanda só as pessoas, você comanda o modo de executar aquela função. Será que você pode influenciar com os valores do reino, aquele departamento todo ou não? Será que o reino de Deus não vai chegar naquela empresa? Será que aquilo que era injusto e prejudicava as pessoas não vai passar a ser justo e beneficiar as pessoas? O reino de Deus chegou. Como é que o reino de Deus vai encher a terra? Mudando, destronando um sistema corrupto e entronizando o Senhor como governo em todas as áreas. É assim que o reino de Deus chega. Onde havia injustiça, onde havia maldade, agora brilha a luz do Senhor. Jesus disse, não faz sentido alguém acender uma lamparina e colocá-la debaixo de um cesto. A sua luz tem que brilhar, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus, vosso Pai. A sua luz tem que brilhar, significa que Deus tem interesse em levantar você. Para quê? Para que você possa dizer e falar assim, olha aí todo mundo agora quem eu sou. Presta atenção aqui, hein? Todo mundo está focado aqui? Olha para mim. Eu sou o Filho de Deus. Prestou atenção? Não. É para que quando todos reconhecerem as suas boas obras, glorifiquem a Deus, o vosso Pai. Significa que você se tornou influência no seu modo de viver, então agora ninguém mais tem dúvida que você só é quem é porque você é filho de Deus. Significa que ainda que você não precise abrir a Bíblia onde você trabalha, todo mundo vai glorificar e reconhecer a Deus na sua vida. É o que Jesus estava dizendo. Viva um estilo de vida que todo mundo que olhar para você vai dizer, cara, eu preciso seguir esse Jesus aí, porque olha como o que esse cara faz é excelente, olha como a maneira dele viver é justa, é correta, é agradável, olha como tudo que ele faz prospera. Mas alguém vai dizer assim, mas aquilo lá que ele fez não prosperou não prosperou aquilo, mas prosperou 10 vezes mais depois. Isso só pode ser coisa de Deus. Nós precisamos aprender que o avanço do reino de Deus é sobre os filhos de Deus guiados pelo Espírito invadindo a terra. Deus te deu um sonho, Deus te deu um projeto, Deus te deu um projeto e colocou no seu coração o desejo de empreender. Vai para cima, vai para cima. Nada pode impedir você de prosperar. Deus colocou no meu coração o desejo de fazer isso. Cara, se prepara e vai para cima. Corrigir aqui minha frase, né? Porque tem gente que vai falar, Deus me deu esse sonho, vai lá, começa a fazer, não sabe fazer, e depois vai botar a culpa em Deus. Aí Deus, está vendo o que você fez? Me deu um projeto aí, furado esse negócio aí que você me mandou fazer. Existe um tempo de preparo entre o sonho de Deus e a realização do sonho de Deus. Está na Bíblia, leia a Bíblia. Ela é a fonte de informação que vai te dar convicção. Davi foi ungido rei com aproximadamente 14 anos de idade. Demorou mais de 10 anos, 12 anos para sentar no trono. Saulo teve um encontro com Jesus, no caminho de Damasco. E aí, às vezes a gente olha e fala assim, cara, Saulo teve um encontro com Jesus e virou o maior pregador de toda a Bíblia, escreveu cartas para toda a igreja, implantou a igreja em todos os lugares. Olha o que Deus faz na vida do crente, irmão. Mas a gente esquece que ele ficou aproximadamente 12 anos sendo discipulado no secreto, para depois começar a cumprir seu chamado. Existe um processo entre a promessa e a realização da promessa, e esse processo é o seu tempo de preparação. Se Deus te deu um sonho, colocou um projeto no seu coração, e você ainda não começou a se preparar, você está perdendo tempo. Deus não vai realizar nada que você não esteja pronto para fazer. Deus não vai cumprir promessa nenhuma que você não esteja pronto para viver. E esse era o tema da mensagem que eu ia pregar, que eu não consegui. Mas na verdade,
nós precisamos, e eu vou concluir porque dá certo aqui na conclusão. Na verdade, nós precisamos entender que a igreja é um celeiro de palavras proféticas. Sim ou não? A igreja é um celeiro de palavras proféticas. Esse tempo que a gente teve aqui, cheio do Espírito Santo, cumprindo a palavra, quando Paulo diz, cantem entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando ele diz, cantem entre vós, ele estava dizendo, deixa o Espírito fluir entre vocês. Então a palavra profética vai acontecer no meio da reunião dos santos. E aí tem gente que diz assim, eu não quero mais receber profecia não, porque eu já recebi um monte de palavra e nada se cumpriu. Talvez não tenha ouvido um cara assim como eu, que não tem uma pregação muito organizada, dizendo assim, não se cumpriu porque você não fez nada com a palavra que você recebeu. A palavra profética é só o sonho de Deus sendo revelado a você. Agora você precisa se preparar para que esse sonho se cumpra. A palavra profética é um convite. Diga comigo, a palavra profética é um convite. A palavra profética não é um decreto, é só um convite. É o Senhor dizendo, eu quero fazer isso aqui na sua vida, vamos? Eu quero levantar você como um grande empresário, vamos? O que você tem que fazer? Cara, vai estudar, vai se preparar, vai ser excelente nisso. E aí, esse projeto que Deus começou a revelar ao longo desse tempo de preparação, Ele vai afinar esse projeto. E quando você estiver preparado, Ele vai te empoderar para que você cumpra, e vai ser um sucesso. Agora, se você sentar e dizer, Senhor, quando o Senhor quiser, seu filho está pronto, pode cumprir aí a promessa. Ou senão você corre lá e abre um CNPJ na Receita Federal e diz assim, Senhor, aqui está o CNPJ, manda ver agora. Coloca no contrato social Deus como sócio ainda, para botar o prejuízo na conta de Deus para Ele pagar depois. Entende isso? Não, nós devemos ser uma máquina de cumprimento de profecia. Se você receber uma palavra profética, você tem que sair com a faca no dente, dizendo, uau, Deus tem mais um sonho para mim. O que é que eu tenho que fazer agora para que isso se cumpra? Eu vou começar agora. Eu vou começar a orar, a jejuar, eu vou ler as Escrituras, eu vou procurar na Bíblia tudo que me dá informação sobre isso aqui que Deus me falou. Quem está comigo? Deus falou que eu vou gerar filhos, mas o médico diz que eu não tenho capacidade de gerar filhos, então eu vou para as Escrituras, eu vou ler todos os milagres de mulheres estéreis que geraram filhos, e isso vai me dar convicção para viver o meu milagre. Quem está comigo? Deus falou que vai restaurar o meu casamento, eu vou para as Escrituras, e eu vou ler tudo acerca do plano de Deus para o casamento, e eu vou basear minha convicção nisso, e eu vou viver essa realidade. Deus me chamou para ser um evangelista, um missionário, um pregador, um pastor. Eu vou para as Escrituras e eu vou descobrir tudo que a palavra de Deus diz sobre o ministério eclesiástico. E eu vou ser um expert nisso, porque eu sei que se Deus está me convidando, eu preciso ter os critérios necessários para viver. Vai para as cartas de Paulo a Timóteo e Tito e vai ver todas as características de um ministro. E aí você começa a desenvolver a sua vida naquilo. Deus, eu quero ser provado nisso. Eu quero ser alguém que maneja bem a palavra da verdade. Eu quero estudar as Escrituras em público para que a minha família saiba que eu sou alguém que realmente está me dedicando a isso. E não acha que eu sou só mais um aproveitador que está querendo viver da igreja. Quem está comigo? Cansei, cara, cansei de ver gente dizendo, pastor é tudo aproveitador. O cara está lá só para levar dinheiro da igreja. Por que isso acontece? Porque de verdade muitos pastores foram aproveitadores. Isso virou um fato. Agora, onde estão aqueles que vão para as Escrituras e vão dizer, a minha vida ainda não condiz com esse critério aqui, então eu vou trabalhar isso na minha vida até que isso seja a minha realidade. Para quê? Para que eu possa honrar o meu Deus e para que o reino de Deus avance através de mim. Quando é que a nossa mensagem vai ter poder? Quando a nossa mensagem for baseada no nosso modo de viver. Fundamentada em quem nós estamos nos tornando em Deus. Não em quem nós somos, mas em quem estamos nos tornando. Toma cuidado para não querer reter a sua mensagem só porque você ainda não é quem você acha ou que você sabe que precisa ser. Pregue uma mensagem baseada em quem você está se tornando. Porque nós precisamos reconhecer que carecemos da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. É olhar, chegar na empresa e dizer, Senhor, eu vou hoje me esforçar para ser guiado pelo Senhor, trazer o reino de Deus para cá, ainda que eu tenha falhado ontem. Ainda que eu tenha falhado ontem, hoje eu vou me dedicar.
ainda que eu não esteja sendo tão excelente na minha profissão, a ponto de trazer glória para o Senhor, ainda que eu não tenha sido ontem, eu vou ser hoje. Eu vou melhorar hoje. Senhor, ainda que eu não esteja me dedicando e estudando como eu deveria, a minha carreira aqui para ser além daquilo que esperam de mim aqui, ainda que eu não tenha feito até ontem, ainda que eu tenha sido relapso, ainda que eu tenha sido negligente, hoje eu vou mudar meu modo de agir. Por quê? Porque eu vou trazer glória para o Senhor no meu modo de agir. Não é sobre o reconhecimento das pessoas, não é sobre o meu chefe reconhecer, me promover, não é sobre isso, é sobre fazer a minha luz brilhar nesse lugar. E ainda que ninguém reconheça, aquele que me vê em secreto vai me responder. Por quê? Porque quando eu vivo pelo reino de Deus, aí sim eu não dependo do governo e do sistema desse mundo. Amém? E se Deus precisar arrancar você da empresa onde você está, para te elevar em outro lugar, Ele vai fazer isso, não para que todos vejam o que eles perderam, mas para que a sua luz possa brilhar mais forte em outro lugar. Entende isso? Se coloque de pé, por favor. Espírito Santo, vem. Queria convidar você a fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração. Por que colocar a mão sobre o seu coração? O coração é o símbolo da fonte dos sentimentos, das emoções. Eu quero convidar você a orar sobre essa palavra que foi ministrada hoje. Deixa eu te afirmar, você foi chamado para ser um agente do reino de Deus nessa geração. O reino de Deus está enchendo toda a terra. Existem milhões, bilhões de filhos de Deus nesse momento, avançando nos princípios e valores do reino. Nosso chamado é para a intimidade, o relacionamento com as Escrituras, a fim de que elas transformem a nossa maneira de viver. O Espírito Santo vem, molda a nossa mente, o nosso coração, transforma os nossos corações, que nós possamos verdadeiramente sair daqui decididos a viver guiados por Ti, Espírito Santo, comprometidos com a Tua palavra, comprometidos com a oração, comprometidos com a nossa causa, ou com a Sua causa, Jesus, que é a expansão do reino de Deus na terra. Essa é a Sua causa, e nós estamos comprometidos com ela, porque também somos filhos de Deus, assim como você, Jesus. Então vem e nos instrua, venha e nos instrua, vem e nos capacite, vem e nos desperta, Senhor. Venha, alinha a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos. Venha, Senhor, e muda o nosso estilo de vida. Para que seja um estilo de vida que glorifique o Senhor. Que essa palavra gere frutos que permaneçam no nosso interior. Que essa palavra gere frutos que permaneçam no nosso interior. Em nome de Jesus. Amém.